e que eu sei que você também gosta e tem feito diferença na sua vida, que é o quadro de Amor Exigente. É um momento onde a gente foca a nossa atenção para um problema que a sociedade sofre, não só no Brasil, mas em todo o planeta, que é a dependência química. A indústria da droga é violenta, é cruel e é bem armada, viu? E é munida de conhecimento. Eu estou sempre lendo, buscando informação e eu fico impressionada como eles são ratos. E eles tentam descobrir qual é a droga que vicia mais rápido, qual é a droga que vai fazer com que o cara tenha mais e mais desejo. E, ao mesmo tempo, a destruição da vida acontece. É por isso que a gente precisa de conhecimento para se proteger e para proteger a nossa família. Amor Exigente trabalha assim. E olha, esse final de semana foi especial para toda a família Amor Exigente. Eles tiveram um congresso maravilhoso. Eles ouviram muita gente boa, bem instruída, bem informada, falando sobre dependência química. E eles vêm hoje compartilhar um pouquinho disso tudo com a gente. E eu recebo com muita alegria o Luiz Fernando Calduro, que é o presidente da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente. E também recebo o Ivanildo de Andrade, que é psicólogo especialista em dependência química na saúde pública. Ele também é embaixador do esporte e da prevenção ao uso de drogas pela Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Juventude. Comunicador e apresentador da Rádio 9 de Julho, AM 1600 em São Paulo. Ivanildo de Andrade e Luiz Fernando, muito obrigada pela presença. Que dia é hoje? Bom recebê-los. Dia 20 de julho, dia do amigo. Primeiro dia da nossa nova vida. Primeiro dia da nossa nova vida. E que os nossos queridos amigos do Amor Exigente estejam nos ouvindo e sentindo-se agradecidos por você nos trazer aqui mais uma vez. Ah, e sinta-se à vontade porque é uma honra. Viu, Ivanildo? Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo também. Obrigado. Vamos sentar lá. Se você quiser participar desse nosso bate-papo, está aberto para você. Lá no redevida.com.br/vida melhor. Participa, tá? Com uma pergunta, com uma colocação. E é sempre tão importante essa interação, não é verdade? O Luiz Fernando está acostumado com essa interação, faz diferença, né? A turma mandando perguntas. Meu Deus, e você nos deu a deixa para dizer que, como é dia do amigo, estivemos reunidos em 1.500 amigos nesses últimos 4 dias. Foi uma experiência extraordinária. Queria deixar registrado um grande abraço para esses 1.500 amigos que estiveram conosco em Curitiba. Realmente fez uma diferença muito grande para a nossa família de Amor Exigente estar junto, aprendendo, ouvindo dos psiquiatras, dos psicólogos, dos educadores, que caminho que nós temos que ter, quais são as atitudes que nós precisamos tomar para o nosso Amor Exigente ficar cada vez melhor e ajudar cada vez melhor as famílias. Claro. Eu não tenho dúvida de que deva ter sido um momento de muita inspiração, né, de muita união. Ivanildo estava presente lá também? Estava presente como convidado do Amor Exigente. Nós temos um programa na Rádio 9 de Julho que trabalha só com essa questão. E o Amor Exigente está conosco todo o primeiro sábado do mês. E nós fomos convidados por eles para participar e foi uma experiência fantástica. Esse programa é na Rádio 9 de Julho, ele é apresentado a que horas? Às 19 horas, todos os sábados. Sábado às 7 da noite. Isso. Olha lá, mais um compromisso para a gente ficar inteirado aí sobre esse assunto, que, como eu sempre falo, é importante a gente estar muito cheio de conhecimento, né? Sim, e termos espaços para dar voz a esse tema, para abordarmos essa questão, como você mesmo disse no começo, né? Tem muita gente trabalhando contra, e a gente tem que trabalhar a favor da recuperação, do tratamento. E espaços assim são importantes para que a gente possa dar voz a quem precisa, a quem realmente trabalha nesta área e necessita realmente falar de que é possível a recuperação e o tratamento. Bom, voltando um pouquinho para o Congresso, Luiz Fernando, lá vocês estiveram juntos, mas receberam orientação de muitos profissionais, né? Exato. Então, eu sei que estava lá o Dr. Ronaldo Laranjeiras, tinha algumas pessoas com histórias próprias e pessoais no uso e depois na superação, né? O que mais te marcou? Qual foi a palestra ou a história que mais te marcou? Olha, você compartilhar um pouquinho com a gente. É uma pergunta muito difícil, porque nós realmente ouvimos coisas extraordinárias. Mas a nossa líder de Amor Exigente, Eliane Castrilon, ela nos incentiva de uma maneira muito grande. Dona Mara falou para nós, objetivando que nós precisamos buscar, dentro do Amor Exigente e na sociedade, um espaço maior para as crianças e para o idoso.
Então isso fez com que nós até colocássemos na carta de Curitiba, todo o congresso sai com uma carta, que esta é uma das nossas metas nos próximos 2 anos. Trabalhar amor exigentinho, trabalhar PQVAE, que é a prevenção com amor exigente, mas também trabalhar o sempre é tempo, trabalhar as avós, trabalhar aquelas pessoas, os avós, que estão hoje em dia cuidando dos filhos, dos seus filhos, que ou estão com algum problema, às vezes, de dependência química, ou tem que trabalhar o tempo inteiro, nossa sociedade está tão complicada, não é? Então, este avô e esta avó precisam do apoio do amor exigente. Até porque muita coisa mudou, né, gente? Eu digo que essa indústria da droga, ela é muito munida de informação e eles vêm para uma guerra mesmo. Então, tem muita novidade aí. E, às vezes, você ficou desatualizado, o que não é problema nenhum, porque a gente tem que aprender sempre. A gente só para de aprender quando a gente sai dessa vida. Mas, enquanto a gente está aqui, tem que ter muito aprendizado. E, ó, primeiro passo é você já ir ao amor exigente, porque apesar de repente, você não ter aí no seu grupo já o Sempre é Tempo ou Amor Exigentinho, pode ter certeza que é você que pode ser usado lá para começar uma nova história, tá? Então busque Amor Exigente sempre. É maravilhoso, muito maravilhoso. E olha, outra coisa, uma dúvida que as pessoas têm, é pluralista. O que significa é que é aberto a você. Às vezes você fala assim, mas Cláudia, eu não sou católica. Vá. Ah, mas eu não tenho religião. Vá. Ah, eu tenho uma religião diferente. Vá. Não tem problema. Você vai ser acolhido de forma especial, porque o foco lá é ajudar você a ser cada vez melhor. Não é isso mesmo, Luiz Fernando? Mesmo porque a gente tem o costume de dizer o seguinte, a droga, ela é muito democrática. Ela atinge a todos, independente de sexo, classe social, religião. Então, da mesma forma, os grupos de mútua ajuda, e principalmente o amor exigente, é democrático. Acolhe a todos sem distinção. Né? E os grupos de mútua ajuda trabalham muito com essa consciência, né, de que é necessário acolher a todos, independente do credo, da classe social, do nível intelectual que a pessoa tem. Né? Ivanildo, a gente sabe que a dependência química, ela destrói o dependente, mas ela também adoece a família, né? Vamos falar um pouquinho desses dois lados. Ela tem que ser vista pelos dois lados. Pelos dois lados, exatamente. Por esses dois pontos de vista. O que eu acho interessante no Amor Exigente é que desde o início eles sempre se pautaram por este olhar para a família, né? Olhar para esta mãe, para este pai. A importância deles estarem empoderados, deles serem orientados, fortalecidos neste processo. Porque o que normalmente se percebe ou se entende é que quem tem o problema é o dependente, aquela pessoa que faz uso da substância. E quando a gente recebe um familiar, uma mãe, diz assim, mãe, a senhora também precisa se tratar, a senhora também precisa se cuidar mais. Mas eu não quero, o que eu quero é meu filho. Tudo bem, a gente chega nele, mas vamos pensar também na senhora. Então, é interessante como existe uma negação, né, de que nesse processo o familiar não percebe o quanto ele adoece, e o quanto ele precisa se restaurar, o quanto ele precisa se cuidar para aí sim ter condições de tomar atitudes. Mas eu acho que aí tem uma dificuldade de todos nós, seres humanos. Quando você fala em empoderamento, eu já penso naquela mãe que ela acha que ser poderosa, ter poder, é cuidar. Aquele cuidado de que está tudo embaixo das minhas asas. Com isso, essa mãe acaba comunicando para o seu filho de que ele é frágil, de que ele é incapaz, de que ele não dá conta da sua própria vida, né? E nesse papel, a mãe se sente com poder. Ela acha que ela não precisa de cuidado, porque ela cuida muito bem. Eu acho que é esse o ponto de dificuldade da mãe falar assim, ai, então eu preciso de cuidado, eu só sei cuidar, como é que eu vou ser cuidada, né? É porque ela entra numa fantasia de que ela acredita que ela pode resolver o problema do filho. E não pode. Ela tem limite. E o outro tem a liberdade também, de querer ou não querer. E aí isso que você falou é interessante, porque muitas mães acabam achando que estão fazendo o melhor para o filho fazendo isso. E, na verdade, estão inibindo, né, Luiz Fernando, esse papel do outro de também exercer a sua liberdade nesse processo. E a sua autonomia. E a sua autonomia. Isso que você está nos falando, Cláudia, é uma grande armadilha que os pais acabam caindo. Né, de se sentir
super pais, super mães, e que possam tudo e que devem fazer tudo, e muitas vezes tiram do filho a possibilidade deles fazerem as coisas por eles mesmos. Tiram a autonomia, criam pessoas dependentes emocionais. Porque às vezes a dependência não é só dependência econômica, né, da casa onde mora, se torna a pessoa um dependente emocional. E quantas vezes chegam no grupo mães dizendo, puxa, eu não posso ir, por exemplo, não posso ir a este congresso com vocês, porque como que eu vou deixar o meu filho sozinho? A gente pergunta, mas que idade que tem seu filho? 42 anos. Então, veja, um homem de 42 anos pode ficar sozinho, não pode? Mas ele, se ele for criado desta maneira, tão assim, com um poder tão grande da mãe sobre ele, ele não vai ficar autônomo. Tem até uma parábolazinha de uma águia que foi criada num galinheiro e de repente chegou uma pessoa de fora daquele sítiozinho e falou, mas essa aqui é uma águia, vocês estão criando como galinha, e a águia ciscava, a águia comia milho e ficava lá dentro do galinheiro. Aí ele foi, levou a águia num monte e soltou a águia e a águia voou. Então um pouco essa analogia nós fazemos dentro do Amor Exigente, né? Se nós criarmos uma águia como uma galinha, vai ficar uma galinha ciscando lá dentro do galinheiro presa. Se nós criarmos uma águia como águia mesmo e soltarmos para que ela tenha sua autonomia, para que ela voe, será uma águia que é uma ave extraordinária, não é? E olha, com isso a gente não está tirando a sua razão e a sua dificuldade em proteger os seus filhos. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, né? E que tem um amor muito grande ali que quer cuidar. Mas também é importante a gente lembrar que muitas vezes, eu acho que sempre, é a crise que faz a pessoa crescer. É a dor que faz a gente mais forte. Eu sempre gosto de lembrar que às vezes Deus vai proporcionando algumas dessas quebras para a pessoa nascer forte, e aí a mãe vai lá e pega no colo e não deixa, né? Não deixa quebrar, não deixa doer, então daí não cresce. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E também gera, depois de um tempo, um problema para a própria mãe, porque uma hora mais cedo ou mais tarde, esse filho vai sair para o mundo e aí a mãe vai ficar esvaziada. Síndrome do ninho vazio, que faz com que tantas mulheres, depois dos 50, 60 anos, comecem a usar drogas, comecem a usar remédios para dormir, remédios para se acalmar, ou então começam a usar álcool. Então, vejam, é uma armadilha. Nós precisamos viver e deixar viver. Viver e deixar viver. Vamos guardar essa frase, a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Nossa Vida Melhor está de volta e eu continuo aqui com o Luiz Fernando, com a Ivanilda. A gente está falando sobre dependência química. Um assunto doído, né? Eu acho que essa é a palavra. Dói para o familiar, dói para o dependente químico, dói para a sociedade, mas é um assunto necessário e urgente. A gente começou a falar sobre os dois ângulos, né? Para o dependente químico e para a família. Você sente isso no seu dia a dia como psicólogo especializado no assunto? Com certeza. Normalmente o dependente, ele não tem essa percepção. E se a gente amplia isso para esse olhar mais da sociedade, a própria sociedade não vê isso também como uma doença. O princípio para observarmos e tratarmos hoje um dependente químico, precisamos ampliar o nosso olhar e entender como sendo uma doença biopsicossocial e espiritual, onde atinge essa integralidade do ser. Mas a sociedade ainda é pautada por uma visão moralista, né? O dependente químico é fraco, não presta, adjetivos pejorativos constituem um ser que deve ser excluído, né? E quando ele chega para nós, quando ele vem até nós solicitando ou buscando este apoio, percebemos isso, pessoas que não se percebem capazes, com um rebaixamento grande de autoestima, com uma sensação de impotência muito grande diante do problema, quando estão vislumbrando a possibilidade de se tratar. Quem ainda não percebe isso, está totalmente à parte e não aceita
não percebe que ele está doente. Acredita que viver daquela forma é normal, é o que a gente chama de estreitamento de repertório. Ele vai se estreitando, ele vai estreitando a visão de mundo e vai empobrecendo cada dia mais o seu dia a dia, as suas ações, as suas atividades, na escola, no trabalho, com a família. E não percebe, não tem a crítica com relação a isso. Essa importância do familiar estar empoderado no sentido de perceber o quanto isto é uma doença e precisa ser tratado, para, a partir disso, começar a estimular ou tentar estimular este dependente a vir para o lado da busca da recuperação. Existem estágios motivacionais: a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. Muitos estão, a grande maioria é evidente, na pré-contemplação, que é a negação mesmo desse estado. Não observa, não vê a necessidade de ir atrás de um apoio, de uma ajuda. Agora, tanto dependente quanto familiar, né? A história que a gente vai acompanhar agora mostra isso também. Eu até dei uma adiantada. É a história de um casal que sabia do uso do filho, mas não queria enxergar. É a fase da negação. Daí, quando enxerga, tudo muda. Vamos acompanhar de perto. Pode rolar. Eu segurei os meus filhos até os 18 anos de idade, levando para a escola, trazendo, como se fosse um bebê, né? Depois que ele completou 18 anos, ele falou assim: agora, meu pai, agora eu vou, você não vai mais me segurar, agora eu vou para minhas baladas, vou namorar. Até aí eu concordei, né? Por causa da idade, né? E um dia ele chegou com um cigarro comum, um cigarro na mão. Para mim foi uma decepção, eu ver ele usar aquele cigarro, não era droga, cigarro. Eu sentia como se fosse um preconceito de eu falar sobre aquilo para ele. Para mim, eu aguentei até não ter mais solução. Foi comendo para uma situação que foi se agravando. Cada dia que passa ele usava mais, manipulava muito dentro de casa, a gente tinha que dar dinheiro, às vezes ele ia, usava droga, vinha, nós tínhamos que dar o dinheiro para ele pagar, porque existe o risco, né? Então, hoje ele frequenta o NA. Assim como nós temos vontade de sair da codependência, eles têm vontade de sair. Eles não estão na droga porque quer. Eles choram, eles se revoltam quando eles caem na droga. Eles têm vontade de sair. Ficar na situação, eu quero sair da droga. É o que eu tenho que dizer para os pais familiares, que quanto mais cedo ele perceber o seu filho usando droga, que ele procure ser mais amigo dele, procure abraçar, procuro conversar, procuro perdoar. Porque essas coisas que aconteceu comigo, eu não fazia isso, sabe? Eu era ignorante, eu era estúpido, eu criticava. Que lindo, né? Que privilégio. Eu espero que você tenha prestado atenção, que você tenha ouvido, porque essas palavras são sábias. E tem a ver com o que a gente estava falando ainda há pouco, que é o preconceito que os pais têm, a sociedade tem, né? E, na verdade, é uma doença. Eu acho que tudo esse preconceito parte porque a gente sabe que lá atrás ele podia ter falado assim: não vou experimentar, né? Pois é, mas de novo, essa questão, essa dinâmica do pai com o filho. O que ele projeta nesse filho? O que ele espera desse filho, né? Muitas vezes é esse filho que vai fazer com que esse pai se sinta realizado. Então ele deposita nesse filho uma esperança, uma realização pessoal. E aí, na fala desse pai, é muito interessante. Ele falou que tratava o filho como um bebê. Aí depois, quando chegou aos 18, pai, agora você não me segura mais. Ou seja, como foi essa educação, essa criação? E aí no final ele diz a maneira como ele era um pouco rude, na forma de lidar, de compreender talvez nem compreendesse esse menino. Ele fala: a minha mudança de comportamento ajuda. Ame seu filho, respeite seu filho. De novo, e aí que eu coloco no outro o direito dele também exercer a fala, a vontade, o desejo, o quanto esse menino cresceu, supondo de longe, não estou analisando de uma maneira mais detalhada, mas ele relata isso, é o processo de mudança do pai em relação a este olhar para o filho.
E o quanto ele nega no filho essa questão da doença, porque ele está se culpando. Porque ele fracassa nesse processo como pai. E é isso que a gente percebe nos pais. Eles chegam com a culpa. Onde eu errei? Eu fracassei. É claro, ele poderia ter dito não. Mas o que não permitiu a esse filho dizer não? Alguma coisa faltou. Não, e depois, não são todos que adoecem de fato, né? Existe isso? Não, porque na verdade por isso que nós trabalhamos o sentimento de culpa, porque às vezes você faz da mesma maneira para todos os filhos e apenas um vai para a dependência química. Então, porque é uma doença, como o Ivanildo nos disse, acabou de dizer, biopsicossocial e espiritual. Então precisa ter uma série de conjuntos. Mas quando a gente ouve esse depoimento que o Expedito deu, tão emocionado, ele é lá do grupo do Tabuão, da Célia, da Márcia, e ele abriu o coração. Obrigado, Expedito, por ter aberto o coração para nós. Isso é muito importante. Depois que eu comecei a contar a minha experiência em público, eu percebi quantas pessoas eu podia ajudar ao fazer isto. E aí a gente entende também, Cláudia, por que Padre Haroldo e Mara foram ovacionados no Congresso por mais de 1 minuto de pé, por todas aquelas 1.500 pessoas que estavam ali. Porque cada uma delas tinha uma gratidão por ter se libertado da culpa, por ter mudado o seu comportamento, por ter realmente entendido que o amor exigente é para a família, é para os pais e é para também o dependente químico. Quando os dois vão juntos ao amor exigente, há um grande ganho, porque há um tratamento paralelo da dependência e da codependência. E aí, pegando até o gancho lá do Congresso, o pessoal do Uruguai tinha uma camisa muito interessante, solo no puedo, sozinho eu não posso. Este pai, quando ele chega no grupo de mútua ajuda, ele olha para o lado e fala, nossa, não sou só eu que tenho esse problema, né? E percebe que os outros falam de uma maneira muito mais tranquila sobre isso. Ele se identifica. Aí ele fala, poxa, então eu posso falar sobre esse meu problema, porque não sou só eu, não foi só eu que fracassei. E ele começa a perceber que a culpa também não é dele. O outro teve a liberdade de fazer as escolhas. Mas o que eu posso fazer a partir de agora para mudar essa história? E aí, no grupo, existe esse fortalecimento. Eu gosto muito desse termo. Quando uma pessoa chega, ela chega esvaziada, sem esperança, desesperançada muitas vezes, não acreditando nem na capacidade dela de cumprir o seu papel de pai e de mãe. O que acontece lá? O companheiro que está com ele empresta um pouco disso que está faltando. Leva um pouquinho do que é meu hoje, aí o outro empresta um pouquinho, ele sai dali fortalecido, cheio para voltar e começar a mudar o comportamento. E muda, até porque no amor a gente tem metas, né? E essas metas são colocadas em prática. Agora, não dá para fazer isso sozinho mesmo. Quando você fala que a pessoa chega esvaziada, eu consigo imaginar até a postura. Uma mãe com culpa, um pai com culpa, não conseguem mesmo tá ali, ter autoridade perante o filho, que é necessária. Quando você chega lá e joga essa culpa fora, e você recebe lá do teu grupo, você volta para, como você me cumprimentou ali no início do programa, para o primeiro dia da sua nova vida. E é possível. E aí você volta outra mãe, forte. Segura aí que a gente continua a conversar. Já! Parou aonde? Puxa vida, Peguei Cláudia. vocês? Pegou no pulo. Ivanildo. Não, mas nós tínhamos acabado de conversar a respeito do depoimento do Expedito lá do Tabuão, e você não estava falando das metas. Isso. Ele estava falando de comportamento e você falando de metas. E sem sairmos do grupo com uma meta, nós não mudamos o nosso comportamento, porque aí fica só na falação, e o AE não é grupo de falação, é grupo de ação. Então, para você tomar uma atitude, para você agir, é preciso que você saia com uma meta, que você faça um plano de ação e execute esse plano com o apoio do grupo. O Ivanildo foi muito claro. Como é que é o slogan dos nossos irmãos uruguaios, lá da camiseta? Solo no puedo. Solo no sozinho puedo, não dá. sozinho não dá. Aí tem pergunta aqui do telespectador, que eu deixei esse momento também para a turma em casa participar. E uma amiga que não quer ser identificada, de Presidente Prudente, ela gostaria de saber assim: o que acontece quando os pais se deixam ser enganados por um filho usuário de drogas, mesmo tendo provas? Como é que a gente pode ajudar
a uma família assim? Obrigada pela pergunta. Isso já revela o quanto esses pais estão adoecidos, estão sendo submissos, estão negando algo que está muito claro. E não tem como. Aí é ir a um grupo, é participar, é buscar apoio, buscar ajuda. Mas esse sair da negação, enxergar, tem que ser pessoal ou pode ter alguém de fora dando uma sinalizada? Eu penso que é um processo pessoal mesmo, porque ele vem através da dor. Enquanto a dor não fica realmente lancinante, você não procura a ajuda de um remédio, de um médico, não é isso? E eu penso que isso, infelizmente, também acontece com as famílias em relação a esse problema. Elas acabam buscando o grupo a hora que elas estão desesperadas ou a hora que o dependente químico já está no fundo de poço. A Terezinha de Dayatuba, ela gostaria de saber o seguinte, ela diz que na cidade dela só tem grupo pros familiares. Pergunta se o dependente pode participar junto. Infelizmente, muitos dos grupos do Amor Exigente ainda não têm o que nós estamos chamando de grupo paralelo, sobriedade com Amor Exigente. Mas converse lá com o coordenador do seu grupo, em Dayatuba, não é isso? Isso. Vou ver se eu vou conversar com ele, para que ele se incentive a ter também a sala do Sobriedade com Amor Exigente, que é muito bom. Mas ela pode procurar outros Grupos de apoio. Pastoral da Sobriedade. Que aí é para o dependente. E o que eu tenho para te Isso. falar é que, independente de não ter lá para o dependente químico, o trabalho com os pais faz muita diferença. Lembra de um slogan que eu sempre falo aqui no programa que eu aprendi com Amor Exigente? Nada muda se você não mudar. A gente tem que mudar. E a nossa mudança faz diferença sim. Agora, pensa no seguinte, não foi de um dia para o outro que esse ente querido tornou-se dependente químico. É uma sucessão de fatos, de dias, né? E o tratamento também, ele é progressivo e começa aí, com o familiar. Então, nada muda se você não mudar. Busque ajuda, porque também a gente não muda sozinho. Imagina, vou mudar agora eu com 45 anos. Difícil, sozinha, se eu não tiver meta para mudança, não vai, porque eu estou acostumada com um jeitinho de levar a vida. Eu estou acostumada com uma Cláudia que eu conheço há tantos anos, né? Então a gente precisa do grupo sim, para que a gente possa olhar no outro o que a gente precisa fazer de mudança na nossa própria vida. Até você sai com meta, até o grupo te ajuda, mas as descobertas são pessoais quando a gente faz o que lá no Amor a gente chama-se de espelho, né? Que é olhar na história do outro aquilo que tem tanto a ver com a tua história, com os teus atos, com o teu comportamento. E precisa realmente que seja um comportamento transformado da família para atingir o dependente químico na maioria das vezes, não é verdade? E este transformado foi o tema do Congresso de Curitiba, uma visão transformadora. Nós nos transformamos com este programa tão simples de Amor Exigente. Quando começamos a vivenciá-lo, nós nos tornamos pessoas melhor para melhor servir a nós mesmos, aos nossos familiares e à sociedade. Vamos nos transformar, esta mudança de comportamento que o Amor Exigente nos incentiva sempre. Falta pouco tempo. A Eliette, ela é de Cachoeira de Itapimirim, ela diz o seguinte: há muito tempo fiquei afastada da igreja e agora, percebendo a doença instalada da dependência química nos meus filhos, eu voltei. Estou muito ligada a Deus. Isso não já seria uma mudança? Ou mesmo assim eu deveria procurar um grupo específico? Você caminhou 50%. A espiritualidade é fundamental nesse processo de recuperação. Mas é preciso começar a agir, porque a Divina Majestade faz a parte dela. Mas nós precisamos fazer a nossa também. Aliás, na Bíblia, Deus faz o impossível e a gente faz o possível. Aquilo que está na nossa mão, a gente tem que fazer. Né? É por isso que Ele nos capacitou com inteligência e dons. Então, tem médicos, tem psiquiatras, tem psicólogos e tem especialistas no assunto da dependência química para nos ajudar. E a gente precisa de conhecimento para poder agir. Não é verdade, Luiz Fernando? Mesmo porque ela não pode estar sozinha, ela precisa estar unida a outras pessoas para se fortalecer nesse processo. Deus, Ele dá instrumentos, Ele oferece ferramentas e a gente precisa se apropriar disso.
Perfeito, muito bom. A gente vai ouvindo coisas maravilhosas, né? Olha lá, deixa eu pegar aqui. A Érica, ela é de Caçapava, em São Paulo. Ela diz: Claudinha, boa tarde, adoro o seu programa. Que bom, obrigada. Eu tenho apenas 17 anos e ando sofrendo muito porque percebo que minha irmã está usando drogas. Não sei como ajudá-la. Também não acho que é certo contar para os meus pais. Por favor, me dê uma luz. Que lindo, né? Conte para os pais. Conte para os pais? Claro. Urgentemente, você ama seu irmão, sua irmã. Né? A maior prova de amor dela será essa. Você sabe que na minha família passamos por isso, né? Sou pai de 4 filhos, 3 usavam drogas e o caçula não. E eu acabei sendo alertado por ele de que os outros 3 estavam usando. Foi uma coisa difícil, num primeiro momento, quebrou um pouco o relacionamento dos irmãos, mas ele salvou a vida dos 3 irmãos. Salve a vida da sua irmã. Perfeito. E também acho, de verdade, Érica, que você tem que ir para o grupo de amor Não exigente. fique sozinho. Não fique só. Me lembrei de um irmão que eu conheci lá em Rio Claro, que frequenta o grupo para ajudar o outro. Então vá, porque você com conhecimento, você vai longe. E aí, com a sua mudança, a sua irmã também vai ser influenciada e você pode ajudá-la, não é? Mesmo porque, com certeza, no grupo ela vai se sentir muito mais encorajada a fazer isso, a tomar essa atitude. Até para conversar direitinho com seus pais, exato. até para encontrar o melhor momento, o melhor caminho, para orientá-los também, né? Porque às vezes os pais ficam desesperados e acabam agindo também, não da forma adequada, né? Mas no meio da tempestade. E você centrada, focada, pode ser a grande diferença. E ó, Deus não dá cruz maior do que a gente possa suportar não, viu? Força. Não é verdade? Verdade. Meninos, muito obrigada. Luiz Muito Fernando obrigado, Calduro, nós. presidente da Federação de Amor Exigente, Ivanildo de Andrade, psicólogo especialista no assunto, e também lá na Rádio 9 de Julho, todo sábado às 7 da noite. Às 7 da noite, o programa Tocando em Frente, que fala e aborda sobre o tema da dependência química. Só sobre isso. Vamos tocar em frente, hein? E ó, o site amorexigente.org.br está à sua disposição. Lá tem endereços para você descobrir qual é o grupo mais próximo da sua casa. Não fique só, nada muda se você não mudar. E não adianta você falar assim, mas eu sei tudo, eu que seguro as pontas dessa família. É hora de você entender que cada um tem que tocar a sua própria vida e que cada um é capaz e que com essa sua atitude você está diminuindo até mesmo os seus filhos que precisam crescer. Podemos deixar o contato do Ivanildo Claro, também? eu tenho aqui, ó, o site dele é Ivanildo de Andrade, psicólogo.com. O telefone é 011 98 345 9854. E eu preciso mandar um beijo e um abraço pro meu filho Gabriel, que está me assistindo. Ele falou, papai, eu falei, Você vou também tá tem lá. um Gabriel? Tenho. Eu também tenho um Gabriel. Família é tudo de bom, não é? Hoje também é aniversário da minha filha mais velha, Mariana. Oh, parabéns pra Mariana. Mas eu gostaria de encerrar, se você... Tem até música de parabéns pra Mariana. Feliz linda. aniversário, Mariana. Mas eu gostaria de encerrar, Cláudia, além de todos os agradecimentos que nós sempre devemos a você e à Rede Vida, convidando que os nossos queridos amigos, a partir de amanhã, entrem no site do Amor Exigente para ler a Carta de Curitiba. O Amor Exigente também tem metas para si próprio. E nós saímos de lá com 6 metas, entre elas a última, continuarmos absolutamente contra a liberalização, a descriminalização das drogas e absolutamente a favor de um tratamento sem redução de danos e com prevenção. Então, este é uma das nossas metas. Vá ler as outras metas, que é uma carta muito interessante. Quero ler também. Obrigada, viu, meninos? Até a próxima oportunidade, até a próxima semana. Obrigado, Cláudio.